posso colocar quinta, terça, sexta, oitava. Então a terça é imperfeita, a quinta perfeita, a sexta imperfeita, a oitava perfeita. E a décima, tá? Que seria a imperfeita. Então eu tenho 5 possibilidades se eu usar pausa, tá? Se eu usar pausa, eu tenho 5 possibilidades. E é o que eu vou fazer. Então, e outra coisa que é interessante também, ó, eu não poderia utilizar essa figura aqui, certo? Por que que eu não poderia utilizar essa figura aqui? Porque como eu estava ligando com uma semínima, tá? Então, as notas que são ligadas, elas só podem ser ligadas da nota de maior valor para menor valor, tá? Ou 2 valores iguais. Vou criar aqui, por exemplo, um outro jeito aqui nesse início, só para a gente ter uma ideia. Olha aí. Poderia já começar com Lá aqui, ó. Certo? Fazer esse Sol aqui, tá? Então eu começaria com o oitavo, passaria pela sétima, quer dizer, sétima é o quê? Sétima é nota de passagem, tá? Nota de passagem. Vamos agora tentar fazer a mesma coisa agora com contraponto na voz inferior. Aí a gente vai um pouco mais rápido para explicar outras coisas, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer assim para vocês entenderem. Eu vou tirar essa linhazinha aqui, ó. Linha do compasso, tá? Vou apagar aqui os intervalos para não atrapalhar vocês. Certo? Vou apagar aqui, ó. Ok? Vou completar aqui os compassos, a linha de compasso para baixo. Tá bom? Você agora visualizar só aqui, ó, tá certo? Você visualizar só aqui, tá bom? Vou passar isso para baixo aqui. Esqueci de apagar aqui, mas vou apagar. Certo? E aí agora você visualiza que só isso aqui, tá bom? Deixa aquilo lá, isola aquilo. Não vou apagar agora, só para depois a gente conversar algumas coisas a respeito dele, tá? Não vou apagar, mas visualiza aí. Agora eu tenho o meu canto-chão na voz superior, tá certo? Canto-chão na voz superior e vou fazer o meu contraponto na voz inferior, tá certo? Fazer o meu contraponto aqui na voz superior. Então a mesma coisa vai acontecer. Vou começar logo pelo último compasso, depois eu começo o tempo forte de cada um dos compassos, depois o primeiro e assim por diante, tá certo? Então vamos lá, vou fazer o último compasso, tá? Neste caso, o meu canto-chão tá descendo, né? Então o meu contraponto pode subir, só que tem uma coisa importante, né? Existe uma regra aí que eu não falei lá nas regras estruturais, por isso que eu disse que depois eu ia acrescentar aos poucos as coisas, porque tem coisas que são mais específicas e tal, que diz o seguinte, que a nota mais grave do último compasso, a nota mais grave do último compasso, tá? Não é bem uma regra, é mais um princípio mesmo assim, deve ser a finalis, tá? A nota mais grave do último compasso deve ser a finalis, tá? Por isso que eu não posso terminar aqui, por exemplo, com a nota Ré, né? Por quê? Ó, a nota Ré neste caso, teoricamente daria certo porque é uma quinta, tá? Teoricamente daria certo porque é uma quinta, mas como a nota Ré não é a finalis do meu modo eólio, tá? Isso aqui acabaria fazendo com que esse final soasse no modo dórico, certo? Soasse no modo dórico, ok? E aí é por isso que eu não posso terminar aqui com esse Ré, porque esse Ré puxaria muito para cima dele, né? E soaria como se o Ré fosse a tônica, no caso aqui a finalis, né? A Ré a finalis. E aí soaria como se estivesse no modo dórico, tá certo? Então neste caso eu tenho que colocar a nota Lá aqui, tá certo? Colocar a nota Lá. E aí sim, eu posso terminar esse último compasso aqui, ó. Olha, tô agora na voz inferior, olha só, aqui tá descendo, né? Tô na voz inferior, então eu posso terminar com este Lá. Se eu estiver subindo do Sol para esse Lá, certo? Ou terminar nesse outro Lá também se eu estiver subindo deste Sol agora, tá? Então, tanto um como o outro dá certo, tá? Que teria uma terça, que teria uma décima, tá? Tanto um quanto o outro dá certo, você escolhe um dos dois, tá? Bom, eu, particularmente, vou escolher este Lá aqui, tá bom? Uníssono,
Vou escolher o uníssono, tá? Então vou escolher o uníssono, botar aí, ó, uníssono. Vou até trocar, vou fazer de preto, né? Porque o azul não tá, parece que não tá ficando legal. Deixa eu ver se o preto fica melhor, tá? Ou melhor, eu acredito, né? Pelo menos pelo que eu vejo aqui. Sim. Então, vamos lá. Vou escolher aqui o uníssono, tá? Então tem gente que coloca o uníssono como 1, ou tem gente que coloca o uníssono como U, tá? Mas aí você escolhe aí, eu costumo usar só o número mesmo, então deixo 1 aí, tá? É o uníssono, certo? Ora, esse tempo aqui, porque como eu tenho que pensar nesse último compasso, e como esse último compasso eu tenho que alcançar por grau conjunto em movimento contrário ao que está aqui em cima, então eu basicamente já defino esse compasso também. Então, essa nota já fica aí nesse compasso, tá? Que neste caso é uma terça, certo? Então aqui eu já defini o penúltimo compasso e também defini o último compasso. Claro que aqui, como a gente fez antes, eu posso mudar o ritmo ainda, mas eu já defini o meu tempo forte. Aí eu venho para cá e vou definir também o tempo forte daqui desse meu compasso. Claro, eu não quero deixar muito longe aqui, né? Então eu vou definir também nessa terça aqui, tá? Defino nessa terça aí. Pessoal, aí você pode perguntar, pessoal, mas não tem um paralelismo, não sei o quê, os dois estão indo em terças assim e tal. Existe esse paralelismo pode acontecer sem problema, né? Duas terças podem acontecer sem problema, até a terceira poderia acontecer tranquilamente. O problema é da quarta para frente, tá? Mas aqui a gente tá só no tempo forte, eu ainda vou acrescentar um monte de coisa aqui dentro, né? Então isso vai mudar, tá certo? Naturalmente vai mudar. Então esse aqui é só um esqueleto, né? É mais ou menos o caminho que eu vou para eu chegar ali, tá certo? E aí eu venho, lembra, né? Eu falei que existem duas formas de fazer. Você pode preencher agora o tempo dos compassos, cada um, tá? E depois preencher o primeiro compasso, ou preencher o primeiro compasso e depois preencher os dois também. Agora eu vou fazer o contrário do que eu fiz com esse exemplo de cima aqui, tá? Que é o que? Eu vou preencher os compassos, tá certo? Vou preencher os compassos e depois eu preencho aqui o primeiro, tá bom? Então vamos lá, vamos preencher aqui o primeiro compasso. E vamos ver aqui o que eu posso fazer. Deixa eu ver se isso... Quarta. Não posso. Tá? A pessoa só podia fazer aqui uma cambiata, mas pelo menos da forma como está, não pode. Posso tentar fazer aqui uma cambiata, né? Lembrando lá da cambiata que ela começa em terça, né? Quando está na voz inferior. Quando está na voz superior, começa em oitava. Lá em cima não teve nenhuma oitava, né? Mas aqui eu tenho uma terça, então eu posso tentar ver se eu consigo construir uma cambiata, né? Obviamente mudando lá o resultado do outro compasso, tá certo? E aqui eu vou construir uma cambiata já um pouco diferente, mas primeiro eu vou só ver se essa cambiata é possível e aí explicar para você por que é possível e depois eu mudo um pouquinho a questão ritmo que eu vou explicar. Tá, vamos lá, ó, isso aqui talvez seja possível, vamos ver se é possível, ó. Aqui é uma quarta, né? Uma quarta, ó, Ré para Sol, tá certo? Depois ele vem para Si até Sol, que é uma sexta, não é? E depois ele faz Dó, Sol, que é uma quinta. Então tá aqui a cambiata, tá certo? A cambiata da voz inferior, tá? Terça, quarta, sexta e quinta, tá? Cambiata da voz inferior. Então eu posso fazer a cambiata aqui, tá? Só que agora eu vou mudar alguma coisa. Bom, veja só. Uma das possibilidades da minha quinta espécie, tá? É a mudança rítmica, tá? É a mudança do ritmo, né? Nessa estrutura aqui. Embora ela já funcione aqui, eu podia colocar só semínima, tá? E funcionaria, né? Pessoal, não quero complicar não, quero colocar só semínima aqui, tá? Já funcionaria, tá certo? Já funcionaria, ok? Mas eu quero deixar um pouco mais movido, um pouco mais interessante o ritmo, etc e tal. Então eu posso mudar essa figuração e posso fazer assim, ó. Deixa eu só explicar aqui como é que eu vou apagar o 3 aqui, ter espaço, tá? Depois eu coloco ele de novo, ó. Vou começar aqui com uma nota, um ponto de aumento, tá certo? Depois eu faço a minha colcheia, tá?
e depois eu coloco as minhas duas semínimas, tá? Então, ó, 3, você esteja vendo aí, tá? 4, 5 e 6, certo? Então, cambiata, tá? Ih, professor, não lembro o que é cambiata, não. O que é cambiata? Cambiata é quando eu tenho essa estrutura onde eu tenho uma dissonância, tá? Que é esse caso, a quarta aqui, ó, alcançada por grau conjunto, neste caso aqui descendente, deixada por salto de terça, especificamente de terça, não pode ser quarta, não pode ser quinta, não pode ser nenhum outro salto, tá? Terça, na mesma direção, então veja, ó, segunda descendente, salto descendente, tá? E depois grau conjunto em direção oposta, tem que ser grau conjunto também, direção oposta, tá? Estruturalmente é isso, harmonicamente é o quê? Neste caso, voz inferior, na voz inferior, tá? Terça, quarta, quinta, sexta e quinta. Aqui eu errei, né? Desculpa aí. Sexta, quinta, né? Agora sim. Sexta, quinta. Tá escrito errado, né, gente? Mas vamos lá. Terça, quarta, saltou sexta e quinta. Certo? Então, quando eu tenho isso, é a cambiata na voz inferior. Na voz superior eu tenho outra estrutura harmônica, tá? Mas também a estrutura melódica, né, permanece. A estrutura melódica permanece, mas a harmonia muda, né? Começa numa oitava, tá certo? Oitava, sétima, quinta e sexta, tá? Então, nesse caso, tem uma cambiata, mas aí você pergunta, mas se é a cambiata mesmo, porque eu tenho aqui cocheia e tal. Sim, porque agora na minha quinta espécie, né, a cambiata pode ser formulada com ritmos diferentes, tá? Pode ser formulada com ritmos diferentes. E aí, assim, claro, eu não posso saltar vindo aqui, ó, si, dó, eu não posso saltar para aquele sol que eu tinha proposto antes, né? Não posso, desse dó aqui, saltar para aquele sol que eu tinha proposto antes. Então, eu tenho que pensar numa alternativa aqui para esse sol, tá? E aí, obviamente, que existem várias alternativas. Vou apagar aqui, tá? Vou apagar o sol. Claro que existem várias alternativas. Por exemplo, né? Uma alternativa seria a mais linear possível, tá? A mais linear possível, né? Si, dó, ré, mi, fá, sol, lá. Tá assim, a mais linear possível, tá? Mas e aquele sol que estava aqui, né? Agora tá aqui, ó. Certo? Não tem problema nenhum. Ele só foi jogado para lá porque o sol foi pensado para chegar naquele lá, né? Aquele sol que estava aqui foi pensado para alcançar aquele lá. E neste caso aqui ele está alcançando lá. Tá? Tranquilo. Certo? Aí você pode pensar assim, olha, esse sol aqui vai dar... tá aqui, né? Junto com esse dó aqui. Tá certo? Eu tenho uma quinta. Quando eu venho para cá, o que eu tenho aqui de intervalo? Eu tenho uma sexta. Então não tem problema, né? Quinta pulou para sexta. Certo? Porque abriu mais aqui, ó. Isso aqui é uma terça, né? Então ele... abre mais no meu conjunto aqui, foi pouco, só um grau conjunto. Isso é uma sexta, depois sexta, aí desculpa, quinta, tá? Quinta. Aí o problema dessa estrutura é aqui, ó. O problema dessa estrutura tá aqui, certo? Então, embora, claro, melodicamente ele funciona, né? Porque ele tá indo lá, tá, chegou, beleza? Mas o problema está aqui, gente. Por quê? Porque isso seria uma nota de passagem, né? Pelo menos deveria ser uma nota de passagem. Mas, o que aconteceu? No tempo forte. Certo? No tempo forte. Então, não tem como ser nota de passagem no tempo forte. Bom, gente, continuando, deu uma queda aí por causa da energia no celular, mas vamos para cá. Tá? Então, eu dizia que essa sexta aqui, né? Eu ia fazer a oitava aqui, mas eu mudei de ideia, vou fazer aqui o Mi realmente que a gente tinha feito antes, tá? Que gera então uma quinta, certo? Ok? Uma resolução fácil seria fazer aquela mesma estrutura que a gente estava pensando em fazer antes, só que agora com ritmo diferente, tá? Ao invés de fazer tudo semínima, né? Então, ao colocar essas duas cocheias, o que acontece? Eu puxo a nota que seria dissonante, que é essa quarta aqui, ó. Nota que seria dissonante, que é essa quarta.
por tempo fraco, certo? Porque agora está no tempo fraco do compasso, tá? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, né? Então, é aquilo que eu falei antes, né? A inclusão dessas novas possibilidades na minha quinta espécie ajuda eu a resolver os problemas, né? Se eu tivesse tudo semínima, este Fá aconteceria no tempo forte. E aí eu estaria colocando aqui uma quarta no tempo forte, não pode ser passagem, etc e tal. Mas como eu posso utilizar as cocheias, então eu puxei agora para o tempo fraco, tá? E também resolvo, né, tudo por grau conjunto aqui, ó, tudo por grau conjunto, e resolvo também no final aqui com um ritmo um pouco mais lento, né? Quer dizer, demora mais tempo aqui para chegar lá, tá certo? Então esse seria o meu contraponto na voz inferior. E eu posso acrescentar agora o primeiro compasso. Da mesma maneira, eu posso começar aqui com uma pausa, né? Então vamos começar agora com uma pausa de 2 tempos, tá certo? E vou começar aqui com um intervalo imperfeito, tá? Imperfeito aqui e pronto, certo? Começar com um intervalo imperfeito, tá? Não, obviamente não tem problema, vocês lembram, né? Não tem problema 2 terças, né? Claro, tá tranquilo, tá certo? Na verdade, agora com a quinta espécie, né? Raramente você vai ter mais de 2 intervalos consonantes imperfeitos, né? Seguido, porque eu vou estar sempre colocando mais notas e o meu canto-chão, né? O meu canto-cirmos não vai variar, né? Vai ficar segurando, então vai ser sempre uma relação de movimento oblíquo dentro do compasso, tá? E aí o movimento direto, contrário, deve ser visto sempre de um compasso para o outro, tá certo? Então neste caso aqui, ó, olhando para o de cima, por exemplo, ó, movimento oblíquo, tudo aqui que está aqui em cima com isso é movimento oblíquo, tá? Depois com a ligadura eu crio um movimento oblíquo também na passagem, tá? Continuo tudo com movimento oblíquo, aqui também movimento oblíquo, e aí quando eu chego aqui, ó, movimento descendente aqui, movimento ascendente aqui, então movimento contrário, tá? Aqui aqui é um movimento, claro, não tem movimento nenhum, porque eu não tenho mudança de nota, tá? Então, uma única nota e tal. Aí daqui para cá, movimento direto, certo? Só que 2 terças, não tem problema nenhum. Tá? Aqui dentro, tudo movimento oblíquo, porque aqui está se movimentando, aqui está parado, né? Aí daqui para cá eu tenho o quê? Ó, movimento na mesma direção, certo? Que neste caso, aqui é paralelo, aqui é movimento direto, por quê? Porque aqui subiu uma terça e aqui subiu só uma segunda, então são intervalos diferentes aqui, ó, quinta e sexta, tá certo? Depois o que vai acontecer? Movimento oblíquo aqui, tá? E depois movimento contrário ao final. Bom, você deve estar se perguntando assim, pessoal, mas e essas 2 quintas, né? Essas 2 quintas estão muito próximas, tal. É verdade, essas 2 quintas estão muito próximas, certo? Elas obviamente não soam tão bem, certo? Não soam tão bem, claro, você deve obviamente observar isso aqui. Essas 2 quintas é o ponto fraco do meu contraponto aqui, tá certo? Essas 2 quintas, tá? É o ponto fraco aqui, então não chega a ser assim um grande erro, tá? Mas enfraquece um pouquinho, tá? Porque eu tenho o meu contraponto subindo e eu tenho aqui o meu, aliás, o meu contraponto subindo e o meu canto sinus também subindo, então isso acaba enfraquecendo um pouquinho. O ideal realmente era eu encontrar uma maneira de eu conseguir realizar um salto aqui, de alguma maneira para eu chegar ali naquela nota lá. Isso isso acontece porque eu escolhi chegar no uníssono aqui, tá? Obviamente, se eu escolhesse colocar na oitava, eu não precisaria ficar tentando subir aqui, tá certo? Eu podia subir um pouquinho e depois descer para lá, então não precisaria usar necessariamente essas 2 quintas, tá certo? Então isso aqui é o ponto fraco, tá? Mas eu quero agora que você observe, eu vou apagar isso aqui para você não ficar, mas aí tem um ponto fraco e tal. Bom, tá? Vou apagar isso aqui e agora eu quero que você observe uma coisa aqui em relação ao meu contraponto. O que nós temos aqui agora? Tá certo que eu não pensei nisso aqui, gente, ó, preste atenção.
Isso aqui não foi pensado, em nenhum momento você viu que não foi pensado no que estava acontecendo aqui em cima. Não foi, tá? Não foi. Mas aqui é um exemplo, tá? De contraponto com cantos firmes, certo? No caso, um contraponto livre com cantos firmes, há três vozes, tá? Então eu tenho o meu canto-chão, cantos firmes, tá? Eu tenho uma voz superior e eu tenho uma voz inferior, certo? O meu canto firmes está na voz intermediária, né? Certo? Também poderia estar na voz inferior e eu ter dois contrapontos aqui em cima. E também poderia estar na voz superior e eu ter dois contrapontos aqui embaixo, tá? Então eu poderia ter, ao invés de eu tenho contraponto, cantos firmes, contraponto. Mas eu poderia ter também cantos firmes, contraponto, contraponto. Ou contraponto, contraponto e cantos firmes. Então há três vozes, tá? Eu tenho essas configurações aí. Só que o que acontece aqui a três vozes, tá? A três vozes eu preciso pensar na relação que existe entre todas as três vozes, certo? E aí neste caso, eu pensei na relação que existe a voz inferior com cantos firmes e na voz superior com cantos firmes. Vou voltar a colocar o intervalo aqui em cima, tá certo? Vamos lá. Então eu tinha oitava, sétima, vou deixar desse jeito assim, né? Sexta, aí virou sétima, sexta, quinta, né? Terça, certo? Segunda, terça e quinta, certo? Eu tenho isso aí, tá? Bom, sendo que eu tenho também uma relação entre esta voz e esta voz, tá? Eu vou escrever aqui embaixo essa relação, tá? Eu podia escrever isso aqui em cima, tá? De escrever esses